Você sabe que, escutando vocês, tem uma coisa que me ocorreu agora. Acho que isso vem dos últimos... início da pandemia, até um pouco antes, até agora, que a gente percebeu um movimento no varejo, né, de muitos empresários testando ali o modelo de hortifruti, testando o modelo de atacarejo. Né? Mas quando você olhava, Olegário, para a história deles, o cara surgiu ali como um mercado de e ele se consolidou com essa identidade, né? E aí a gente tem todas essas distrações que vão surgindo para o empresário e a gente percebe que diversas vezes o empresário toma uma decisão baseado no que ele acha que vai fazer sentido para o negócio dele, mas de repente muda o modelo de negócio, migra o negócio dele para um atacarejo, tenta ali mudar o modelo de negócio para um hortifruti, mas a identidade ela é muito forte, né? Ela é muito forte. E isso pode ali causar, a gente viu na prática, insucesso, né? Então, como é que você enxerga assim, o senso de propósito, o autoconhecimento do ponto de vista da pessoa jurídica, de saber quem é, né, para onde o negócio tem que caminhar e como eles precisam lidar com isso? Olha, provocações tão profundas aqui, viu? Que é ótimo, mas esse é o desafio mesmo, porque é algo difícil, né, da gente até abordar, mas vamos dividir, vamos fatiar essa questão. Então, um primeiro ponto importante é de como, para a empresa crescer, e foi assim que se isso é empreender, ele tem que testar novas ideias. Não tem jeito. Primeiro, o mercado está mais fragmentado. Aliás, esse foi o grande tema do Congresso da APAS, né? Que, como FGV, a gente faz lá a curadoria do conteúdo. E a gente chamou lá de supernova, na realidade com base até num palestrante da NRF que nós trouxemos para o Brasil. Ou seja, essa explosão de possibilidades. Hoje, graças aí à tecnologia, você pode atender diferentes ocasiões de consumo de diferentes formas. Então, isso leva, obrigatoriamente, a uma segmentação do negócio. Então, entender essa segmentação com unidade de negócio é importante. Então, você tem essa explosão de possibilidades que estão aí. A empresa que não acompanhar isto, ela vai ter mais dificuldade. Ela pode ficar para trás e perder a relevância para o consumidor, para o shopper, que quer ter essa opção. Ele fazer tudo igual para todo mundo já não dá mais certo. Ou seja, tomar decisão pela média, achando que todo mundo é igual, não. Porque nós, como os consumidores, queremos ser tratados como únicos. Aliás, até menos consumidores, nós queremos ser tratados como ser humano. Então, isso leva a uma fragmentação ou segmentação. Agora, para ele fazer isso, ele precisa ter muita clareza. Todo o conhecimento que ele tem lá dentro, que a gente chama na gestão do conhecimento de conhecimento tácito. Uhum. Conhecimento tácito é aquele conhecimento que não virou processo, está dentro da cabeça da pessoa, mas ele nunca verbalizou ou nunca transformou num processo estruturado. Então, está dentro dele. Então, o empreendedor, o líder, ele tem essa pegada lá atrás, ele identificou uma necessidade, criou um negócio, atendeu e a empresa cresceu. Perfeito. E ele tem que continuar tendo essa pegada de empreendedor. Mas aí ele tem que fazer a lição de casa eu te daria mais um passo. Antes dele falar nesse autoconhecimento da empresa, o autoconhecimento dele enquanto líder. Como é que ele fez escolhas? O que passou pela cabeça dele quando ele que necessidade ele estava atendendo do cliente e quais foram os valores que cercaram essa decisão. Eu vou ter uma loja de vizinhança, pegando o seu exemplo. Então, aqui eu estou do lado, eu conheço o vizinho, eu sei que eu estou atendendo necessidade do dia a dia, eu vou ter um sortimento mais particularizado, com tais características, eu vou saber que o meu raio de ação da loja tem um alcance de, 3 quilômetros. Né? Eu atendo pessoas que têm determinadas características. Então, quando ele começa a entender, essa loja está num bairro mais idoso, então ela
tem determinado perfil de consumo. Essa loja está num bairro mais carente, eu preciso ter determinadas marcas em detrimento de outras. Quando ele vai entender, ou está num público mais sofisticado, quando ele entende, aí a importância dos dados. Porque os dados falam, os dados revelam comportamento, tanto interno quanto externo. Então, se ele olha para isso, para mim, tem um autoconhecimento dele, de como ele foi dando certo, aonde ele testou ideia e teve que mudar, mesmo que intuitivamente, porque uma coisa é intencionalmente, outra é ali na tentativa e erro, mas sem muita clareza. Então, se ele aprende com isso, ele entende que aquele modelo de negócio, por exemplo, a loja de vizinhança, em termos de sortimento, ele oferece menos serviço, ele tem que praticar um preço maior, porque ele está oferecendo uma conveniência grande, porque o giro do produto é menor, ele tem 2 custos. O sortimento dele tem que ser um pouco mais amplo e talvez um giro menor, porque não necessariamente a compra é de abastecimento. E ele vai precisar de pessoas ali atendendo. Isso tem um custo associado. Tá? Então, ele precisa olhar para os números para ter clareza desses custos. Quando a gente pensa no atacarejo, por exemplo, ele implica no modelo mental diferente. Então, é um modelo que eu tenho que estar girando muito. Eu não posso ter um custo tão alto quando eu falo de profundidade de sortimento. Quer dizer, eu posso ter a amplitude, que a gente fala muito, quer dizer, pegar uma categoria, quer dizer, cuidado com o cabelo. Eu vou ter todos os produtos de cuidado com o cabelo. Aí eu tenho amplitude. Né? Eu vou do shampoo, condicionador, o hidratante, a ampola, enfim, tem um montão de coisa, só pegando um segmento. Então, ele tem uma amplitude. A profundidade é a quantidade de marcas e itens que ele vai ter ali por segmento. No atacarejo, ele não vai poder ter toda essa profundidade, porque senão é dinheiro parado. Tá? Então, ele tem que olhar para o dado assim, quanto tempo esse estoque tem que girar para pagar a conta e eu ser competitivo. Porque nós, como os consumidores, o que nós esperamos é que os sortimentos, que eu vou no atacarejo e vou encontrar o melhor preço. Eu quero economizar. A razão de eu ir no atacarejo é a economia. Agora, quando eu estou comprando perto de casa, a razão de eu estar indo lá é mais a conveniência do que o preço. Então, esse autoconhecimento do negócio, para mim, passa para fazer bom uso dos sistemas de informação, do ERP que ele tem lá da Ipcom, né, para poder fazer esse trabalho. Porque olhar para os dados e os dados ir guiando. Você sabe que... E guiando as decisões de compra também, né? Que é onde impacta o negócio dele. Você sabe que me ocorreu... a gente tem um cliente aqui na zona Oeste e na Zona Sul. Eles têm lojas na Zona Oeste e na Zona Sul. E me ocorreu uma ação que eles fizeram. Tá? Você falou do público que é a terceira idade. E a gente tem um produto que é um CBM, né, na empresa. Um CRM, né, um CBM, que analisa o comportamento do cliente, cria campanhas de forma segmentada. E, de uma forma muito simples, o Olegário, ele descobriu o horário que esse público visitava a loja, né? Esse público em específico. E ele treinou os repositores a uma ação, assim, eu considero até uma ação de empatia, né? Porque eles treinaram os repositores a levar as mercadorias até o carro do cliente. Isso, eles identificaram os dias da semana e o horário, né, de intensidade desse público e tomaram essa ação. E gerou um resultado assim, inacreditável, né? Uma ação simples, como a gente usa o dado para... Me ocorreu muitas coisas aqui com base no que você falou, né? Mas acho que queria compartilhar com você esse case. E tem uma outra coisa também que a gente fez, né, Júnior, nesse produto, que foi analisar o impacto, porque assim, eu venho conversando muito com o time sobre isso, né? O dono de supermercados, os gestores, né? Eles têm uma preocupação muito grande ali com a venda do produto, a compra e a venda do produto. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que 80% dos itens, 30% dos itens com maior giro vão representar ali um percentual muito alto do meu faturamento. Né? É o Pareto. É o Pareto. Né? Mas eles nunca olharam
com a mesma atenção para o impacto dos clientes. E aí eu vou até pontuar aqui com algo que eu escuto sempre você falando, né? Eu costumava falar o cliente fidelidade, mas eu ouvi você falar o cliente frequente. Eu falei, o Legário está coberto de razão, porque nem sempre o cliente frequente vai estar cadastrado no clube. Né? Mas ele é o cara que está continuando indo na loja, o cara só não quer participar do clube. E o cliente frequente, ele tem um impacto profundo também no faturamento. Né? Sim. Todas as contas de Pareto que eu já fiz com base no banco de dados, CRM, que tem uma boa cobertura, a gente mapeia que os que estão ali dentro, por vezes, 20% dos clientes pode estar fazendo mais de 50% do faturamento. É aquele que vai todo dia. E a pergunta é aquele que não se quer cadastrar? Que só a loja ali conhece. Então, esse é importante. O exemplo que você trouxe ele é perfeito, porque ele traz como é que eu uso os dados para impactar comportamento. Então, eu mudo o comportamento do repositor e mudo a percepção que o cliente tem da loja. Então, assim, como é que eu posso ser high-tech e high-touch? Então, no mundo de alta tecnologia, eu preciso ter alto impacto humano, porque a tecnologia, pela sua natureza, ela é mais fria. Mas ela é um meio. Então, se eu souber usar para criar esse impacto humano, aí eu estou fazendo a diferença. Quando você estava te ouvindo, lembrando de um caso que eu me envolvi, que a gente estava cadastrando os clientes, e quando atingiu um determinado número, a gente pensou numa ação muito simples. Aparecia na frente de caixa o dia que a pessoa fazia aniversário. E a única coisa que a caixa fazia era dar um bombom para a pessoa. Parabenizar, hoje é seu aniversário, parabéns. Nossa, tem gente que chorou, porque tem uma coisa curiosa na sociedade. Curiosa não é bem a palavra, mas vamos lá. Por mais que nós estejamos teoricamente conectados, a solidão hoje é um dos principais problemas da humanidade. Principal, ao redor do mundo. O exemplo que me impactou muito veio olhando para o tema, uma pesquisa que foi feita, olhando para as mulheres no Japão onde se vive mais, né? Neste caso, a história era de uma mulher que ela morava sozinha e lá começou a aparecer situações que a mulher cometia pequenos crimes para ir para a prisão. E era proposital, mas o pequeno crime é porque a solidão estava muito forte e não está. Então, essa solidão hoje, ela alcança todo mundo. Independente de ter milhares de amigos, entre aspas, nas redes sociais, as pessoas estão mais solitárias. Então, quando a gente consegue usar a tecnologia para provocar o impacto humano, para promover essa emoção positiva ali na loja, faz toda a diferença como fazer esse trabalho. Nós estamos fazendo agora, falando em dados, um experimento, embora esteja mais dentro da FGV, estou fazendo com professores da USP. Nós estamos juntando o CRM, que a empresa tem, com etiqueta eletrônica, para ver o comportamento do consumidor ao longo do dia e ver como que poderia fazer ações específicas ali, mas em tempo real. Na verdade, a provocação que nós estamos fazendo, o experimento, é trazer um pouquinho dos preços dinâmicos do e-commerce para dentro da loja e ver como isso impacta o comportamento de compra, né, do cliente. Então, assim, hoje dá para fazer muita coisa usando... ir além dos dados, né? Não olhar para o dado só do ponto de vista da gestão, de ver se estou indo na direção certa, estou alcançando o resultado que eu preciso. Fundamental, porque se não tiver dinheiro não vai fazer mais nada, precisa ter dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ir além do dado frio e falar assim, o que eu posso fazer de diferente no meu negócio? Por exemplo, você trouxe a questão da curva A, que tem alto giro, é onde tem mais ruptura. Por outro lado, a curva C é onde tem mais dinheiro parado, onde todo mundo vai pondo coisas para dentro do sortimento, do mix ali do varejo, e o giro é muito baixo. Eu estou envolvido hoje com uma empresa que conversar com o empresário, enfim, e na conversa ele falou, Legário, eu estou em desespero, porque eu tenho produto no CD e não tenho dinheiro para pagar o salário. Então, aí, onde tem que começar a mudança? Assim? Primeiro, o que nós vamos deixar de comprar temporariamente? O que nós vamos fazer para esse estoque escoar, para fazer caixa? Porque se ele não tiver dinheiro, não adianta falar de mais nada, tem que resolver o problema de caixa
pagando juro alto, indo no banco, porque o pessoal foi comprando. Não tinha uma orientação, né? Não tinha um processo claro. Foi comprando, chegou uma hora que acabou o dinheiro. Simples assim. E a gente tem muitos casos desses. Então, assim, ele estava com excesso de um lado e ruptura do outro. Por vezes até na mesma categoria de produto. Então, aí a importância dos dados, né? De ter bons dados para poder fazer uma boa gestão. Eu achei legal, em cima do que vocês falaram, né, aquela questão. Quando a gente foi na NRF esse ano, a gente participou do evento, mas também a gente foi nas lojas ali próximas, né, para fazer alguns... ver o que tinha de interessante, né? E a gente viu, assim, que naquele local, as principais lojas ali tinha muito mais self-checkout do que tradicional. o checkout tradicional, vamos dizer assim, né? Que para o público deles provavelmente fazia sentido, mas a gente foi pesquisar a respeito e a gente viu um caso na Holanda, né? Uma matéria que a gente leu, que eles fizeram justamente o contrário. Eles viram que o público deles era mais idoso e eles treinaram, assim, não colocaram self-checkout, e treinaram os caixas, né, os operadores de caixa, para conversar com o cliente. Então, porque eles viram que assim, o cliente deles ia na loja justamente também para ter essa questão humana, né? Interação social. A interação social e tal. E eles treinaram e, assim, teve um retorno significativo no número de clientes deles, porque eles entenderam isso. Então, assim, é interessante você saber quem são os seus clientes por conta disso, para saber, assim, será que eu preciso colocar mais tecnologia em algum ponto, e talvez o self-checkout, enfim, ou será que não? Será que eu tenho que fazer algum atendimento mais específico para atender de alguma maneira que os outros não atendam? Né? Pois é, aí você está trazendo algo fundamental. Eu fiz eu lembrar de um outro case aqui de Santa Catarina, que, conversando com o fundador da empresa, imagina, antes de ter o e-commerce do jeito que a gente conhece, ele gravava todos os produtos no CD e entregava nos condomínios. Né? Então, eu estou falando de antes de 95, ele já fazia isso. Então, é um trabalho sensacional. Ele entregava a lista de produtos para as pessoas comprarem. Uma loja que está na região de alto poder aquisitivo, lá de Floripa. Mas aí, eu perguntando para ele, por que você mantém até hoje, né? Hoje, quando eu digo, isso foi 2018, 2019, por que você mantém o televendas? Ligado? Porque eu tenho lojas que o perfil do cliente é um perfil já mais idoso, mora sozinho. Então, ele liga para cá e quer ficar conversando. Então, eu não meço a minha equipe pela produtividade, neste caso, porque não dá. Porque a pessoa atende o cliente. Então, assim, se ela quer comprar no e-commerce, beleza, vai no e-commerce. Se ela quer vir na loja e bater papo, vem na loja. Tem até banquinho para ela sentar. Né? Se ela quer comprar por telefone porque a mobilidade está comprometida, alguma coisa do gênero, vai ter alguém para conversar também. Então, ele criou um modelo de negócio onde ele respeita essa individualidade. Não por acaso nós estamos vivendo o século que é chamado o século do eu. Nós viemos na sociedade para um processo de individualização muito grande. Então, nesse processo, a tecnologia tem um papel. Mas não é olhar, por isso que vamos voltar à nossa conversa inicial. Não é ver o que o concorrente está fazendo, é o que eu posso fazer de diferente que vai fazer sentido para os meus clientes. E aí ele pode testar a ideia. Em vez de pôr uma grande escala, ele experimenta, faz um experimento. Deixa eu ver se funciona, deixa eu fazer os ajustes. Pode ter detalhes que pode passar batido. Aí ele vai expandindo. Mas bem nessa linha. Ficou muito famoso esse caso da Holanda, porque ele é contraintuitivo. Né? No momento que você vai para o uso da tecnologia, você fala, peraí, é o ser humano que eu quero atender. Como é que esse ser humano está precisando? Como é que a tecnologia... Ou não, neste caso, a tecnologia usou ele a mapear. Mas ali ele falou, o toque humano aqui é mais importante que a tecnologia. E aí ele faz a diferença. Tem um modelo que eu gosto de uma acadêmica norte-americana, que eu uso muito, que ela definiu trabalhou um quadrante de como as empresas poderiam atuar. Então, um quadrante, a empresa trabalha com marcas boas. No outro quadrante, o foco é preço baixo. Aí um quadrante é a experiência sem atrito, que é comprar online. Mas o que ela mais falou é o seguinte,
não adianta querer ter um modelo sozinho, eu vou ter que combinar no mínimo mais de um modelo para atuar. Então, assim, eu preciso, o empresário precisa assim, o que eu quero ser para quem com esse formato de loja? Que necessidades do ser humano, e básicas, pensando no supermercado ou na farmácia, mas básica não tem. Que necessidade humana eu vou atender? É necessidade humana, não é outra coisa. Se ele vê que ele vai atender uma necessidade humana melhor que o concorrente, ele vai ter uma vantagem competitiva, nem que dure por pouco tempo. Por exemplo, esse caso da Holanda é um bom exemplo de algo que ganhou. Eu conheço um caso no Reino Unido muito interessante, eu já usei aí algumas vezes, que a mulher estava fazendo compra e ela foi na loja e levou o filho, só que o filho autista. E, aparentemente, quem olhava, a criança só estava fazendo birra. Mas a pessoa que tem autismo, dependendo do grau do autismo, ela não consegue lidar com o excesso de barulho, depende da intensidade. Então, ela não estava fazendo birra, era só aparente. O gerente foi escutar, foi para o chão da loja, né? Saiu do escritório dele, foi perguntar o que está acontecendo. Né? Perguntou para a mãe, mas de uma forma educada, né? Como é que eu posso apoiar? Falou, não, meu filho é autista, eu não tinha outro horário para vir na loja, esse não era o melhor, porque era de muito barulho, né? E eu vim. Só que o som o incomoda. Então, aí cria um desafio. Então, o que ele criou? Ele criou a hora do silêncio na loja, porque, por alguma razão, ele descobriu que tinha mais gente assim. Lógico, ele sabia da importância da cliente, tudo, blá, blá, mas fez algo muito diferente, que ganhou repercussão global e depois outras redes do Reino Unido copiaram o modelo. Porque, de novo, é um respeito ao ser humano. Eu respeito ao ser... Quando eu vou ao encontro da necessidade do outro ser humano, eu falo, opa, o que tem ali? Né? Eu estou aqui por uma abordagem que foi muito bem feita. Né? Então, essa abordagem bem feita fala assim... Além do que eu estou vendo, o que tem atrás que pode ser muito legal essa interação? Aí você vai e faz. Então, assim, o que está atrás da aparência para o líder? E o líder não precisa ser... Líder não é igual a chefe, tá? Não é cargo de gerente. Qualquer um pode liderar uma iniciativa. Né? Porque o líder vai estar muito mais conectado com o comportamento do que com qualquer título que ele possa ter. Então, esse líder ele vai estar ali olhando, atento. Alguns hoje se discute muito, que chama atenção plena. Ele vai estar no momento e fala, o que está acontecendo aqui? Ele traz. Ele pode olhar para os dados e também, a partir dos dados, aprofundar em algum...